Motivos que eu já dei ghosting nas minhas psicólogas. A primeira, existiu alguns episódios que me causaram desconforto, e aí eu não sei se eu tô certa, tá, gente? Às vezes é resistência da minha parte, tá tudo bem. A primeira eu saí porque eu comecei a me sentir, na clínica dela, como se ela fosse minha mãe, entendeu? E aí, não colocando a responsabilidade somente nela, eu também me sentia como uma filha, assim, no final já, que eu já tava saindo. E por que eu me portava como filha? Porque no final eu já tinha receio de falar certas coisas. E aí eu não falava, entendeu? E eu sei que o lugar de se fazer terapia não é esse. Tipo assim, você precisa estar confortável pra falar tudo sobre o que você quiser. Se você tem receio de falar certas coisas por conta, né, do profissional que tá ali, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber que ela tava levando também um pouco mais pro pessoal, entende? Por isso que eu falei que talvez ela tenha sentido essa relação de mãe, né? Porque parecia, pelo menos. E aí um plus dessa história é que eu pagava ela mensalmente, né? Eu não pagava por sessão. Então eu pagava, tipo, 4 sessões pra ela, ou às vezes 5 sessões. Porque às vezes o mês tem mais semanas e tudo mais, aí saía 5 sessões. Só que no penúltimo mês, antes de eu sair, a gente fez 3 sessões só, porque a última ela tinha cancelado. Ou seja, se eu pagava mensalmente e eu não fiz a 4ª, eu paguei uma a mais, certo? E aí no último mês, quando a gente foi encerrar, a gente fez 4 sessões, só que eu paguei só 3. Exatamente porque eu tinha pago uma a mais antes e a gente não tinha remarcado essa. Menina, ela não ficou falando depois que eu fiquei devendo ela? Pois é. E aí eu fiquei pensando, caraca, eu nunca devi nenhuma das minhas analistas ao longo da minha vida. Pelo contrário, eu pagava antes até. Porque eu sei que tem gente que dá calote. Pô, ela falar que eu fiquei devendo ela é ossada. Mas eu fiquei, mano, também não vou me justificar, é esse Brasil, esquece essa parada. E tá aí o motivo que eu saí da minha primeira psicóloga.